cabelo. Vai, ô Marquinhos, pra ver se não vai ter falcatrua. Já botaram um boneco ali. É, se tem falcatrua, porque tu não pôr pulguinha, né, cara? Dele palhado. O homem tem rodou de papelzinho, né, Ó, cara? chegou meu atacante. Mostra a cara, vagabundo. Camisa 9, hein, Mostra a cara, vagabundo. Campeonato lá. Vai ser tu e o Romarinho ataque. Quero ver. E o Jairo no meio campo arrumando jogada. Jairo vai arrumar a jogada. O principal cheiro é o Ronaldinho Gaúcho. Ele vai ser o roupeiro. Vai falar de jogo. Nossa. Vamos lá pro Pedro domingo lá, ó. Você tem entrada de graça, não é domingo, né? Domingo. Como é que é, diretor? E aí? Aí, ó. Vê a chave aí. Tira o primeiro time aí. Só Só não pode ser o fio nosso, hein? Sorteou o próprio time pra de madrugada aqui no campeonato. Pegar pra jogar contra ele já? Puta que pariu. Primeiro jogo, Magu. Beco do Magu, primeiro time sorteado. É outro time aí. Já viu o papel na mão? Tira o teu mesmo time. Pô, tem que vir lá das brigas. Preocupação, tensão, será que vai ter um clássico já de cara? Querer dizer. Ai, Dudu já vai ceder o divino. Figueirense é o único time que eu tenho nenhum representante aqui. Você é minha chave? Não, é Beco do Magu e Figueirense. É a chave. Não, mas é o jogo aqui, É o meu jogo, é contra o B. Ah, agora é outras Leonino tirando o bagulho do nosso time, irmão. Porra. Era pra me ter tirado tudo. Gaviões 9. Gaviões 9. Pode ser, O jogo de você vai ser só 10 horas da manhã. Quem é o meu? É seu time, não, tio? Bom. Oxi, Um cara que era pra me ter tirado. depois é o Celso aqui, ó. Ai. Vem com o Júlio. Segundo jogo. Juninho Futebol. Quem é o Juninho, cara? Mesmo? Quem é o Juninho? É o segundo jogo. 9 horas, campeão. Aí, ó. O próximo jogo é que eu Quilombo. É nóis, é. Já deu um clássico aí, rapaziada. Cadê meu papo? Cadê? Meu papo vai ficar no Twitter dele aqui, ó. Tomara que Ah, o Capirinha, é isso mesmo que eu quero, irmão. Quilombo é o E. É o segundo jogo, 9 horas da manhã. Depois vamos fazer a tabela, vamos fazer a tabelinha certinha aqui pra todo mundo saber. F de Figueira, Eu boto no Orkut, ô. É nós agora. Beleza, é nós, hein, mano. Depois eu boto ali no Orkut lá a tabelinha certinha. Amanhã não sei se tá chegando. Não, é. Casado. Casado. Vocês são da outra chave. Tá ligado, né? Que grupo pegasse, né? É, rapaziada, vou demorar à tarde. Eu, pô. Deu Paulinho de pessoa. Fogão deu tudo, então, os bichos aí, ó. Agora é sul, norte e norte. Magu ali também. Tu não foi campeão passado? Chega também? Saiu já do Israel. É, não sei o que do Gustavo. Bafo do Gustavo. Qual é o nome do teu time? Jardão, né? Não, bafo Aí, do Gustavo, é nós, hein? Jardão, né? Porra. Todo dia que eu vejo na porra essa porra aí. Agora pode ser o meu time agora vai ser legal. Eu queria ser sorteado agora. A tabela seria propícia pro meu time. Ficou equilibrado, né? Então, O seu é de que grupo aí? Por vai ser do último? Não saiu ainda. Não, bem onde eu queria mesmo. Onde que pegou nós? O último mesmo. E a coisa do livro? Nem querendo tirar esse papel aí. É, esse papel sujo aí, ó. Papel sujo, ninguém quer botar a mão. É o time do bola, esse aí, B4, né? Outra, é o teu último jogo, o jogo mais tarde é o teu. Que horas que é mais tarde aí, ó? Já vai ser o último jogo? Que horas que é? O teu é umas 10h30 por aí. 10h30, 11 horas. Vai ser o último.
Mas tá duro.